Olá, galerinha. Vemos aqui conteúdo de biologia. Ecossistema. Caraca, eu não sabia que era escrito com 2 S. Isso aí é nova pra mim. É vivendo e aprendendo, hein? Vamos lá. Se somarmos a continuidade ao biótico, teremos um ecossistema. Em outras palavras, as populações e o lugar onde residem formam de ecossistemas nos quais se distinguem dois componentes bem definidos: o biótico, representado pela comunidade, e o abiótico, representado pelo meio físico. É muito difícil apontar os limites que definem um ecossistema. O importante é conhecer os dois componentes fundamentais e o funcionamento do ecossistema. A maior parte dos ecossistemas se formam de processos evolutivos muito lentos entre os indivíduos das diversas populações e o meio ambiente. A comunidade que forma um ecossistema definido e ao mesmo tempo estável é conhecida por uma comunidade clímax. Por exemplo, imaginemos que tenhamos plantado alguns eucaliptos e em reflorestamento, no mesmo instante constitui-se uma pequena comunidade, já que o abastecimento de luz é bom. À medida que as árvores vão crescendo e a luz chega com menor intensidade ao solo, vão se formando comunidades com plantas que sobrevivem com baixa intensidade luminosa. Os animais também não são os mesmos do início. Ao processo dá-se o nome de sucessão ecológica, ou seja, é uma mudança sequencial e gradativa de uma comunidade pioneira até que se atinja a comunidade clímax, que é autossuficiente, autorreguladora. Vemos aqui uma cadeia de telha alimentar de um ecossistema. Cadeia alimentar, vemos aqui, dá para observar as plantas produtoras, o gafanhoto, consumidor primário, o pássaro, consumidor secundário, e as bactérias e fungos. Aí observamos embaixo as cobras, consumidoras terciário, e as bactérias e fungos, os decompositores. A natureza em constante busca de sua ordem, por isso um ecossistema nunca está em repouso e nele continuamente produzem todos os fatores necessários para que não se rompem a tal ordem. Um desses fatores, talvez o mais importante, é a cadeia alimentar. Para se entender a cadeia alimentar, é importante conhecer o significado de nível trófico. O nível trófico corresponde ao tipo de alimento e à maneira de se alimentar de um organismo. Quando os grupos de organismos apresentam tipos semelhantes de nutrição, esses grupos constituem um elo dentro da cadeia alimentar, o que significa dizer um nível trófico. Geralmente apresenta-se da seguinte forma: vejamos como funciona no oceano. Em princípio, os produtores captam a energia do sol e, a partir dela, fabricam a matéria orgânica das quais se nutrem. São as microalgas que formam os fitoplâncton, e depois há os consumidores de primeiro nível, zooplânctons herbívoros, que devoram o fitoplâncton e são devoradores pelos consumidores de segundo nível: aranques, sardinhas e outros peixes de tamanho pequeno e médio, que são carnívoros. Estes são devorados pelos consumidores de terceiro nível: o atum, a cavala e outros peixes maiores, que se servem de alimento para grandes predadores como tubarão. Não esquecemos do micro-organismos decompositores, representados por fungos e bactérias, que transformam os restos dos organismos mortos em nutrientes, que depois servem de alimentos para as plantas. Com eles, os ciclos da matéria se completam. A teia alimentar. As cadeias alimentares formam a teia alimentar. O comumente
Dentro de um nível trófico, existem outras espécies, onde cada uma delas se alimenta de organismos de 2 ou mais níveis tróficos diferentes. A interação entre os seres vivos e o ecossistema, que em um ecossistema, além das relações alimentares, as cadeias, teias, existem outros tipos de interação entre os compositores das diversas espécies. Sempre que isso ocorre, uma delas ou ambas modificaram sua capacidade para crescer ou sobreviver. Essa interação pode ser positiva, que quando há benefício, simbiose, ou negativa, quando há prejuízo e antagonismo. A simbiose admite 3 possibilidades: mutualismo, onde a interação é obrigatória, uma espécie não vive sem a outra, beneficia ambas as espécies. Por exemplo, as algas azuis ou verdes versus o fungus, líquens. A alga realiza fotossíntese e fornece alimento orgânico para o fungo, que em troca provém a alga substâncias inorgânicas essenciais para sua sobrevivência. A cooperação, que ambas as espécies se beneficiam, mas a intenção não é obrigatória. Por exemplo, o caranguejo paguru versus a anemona, que são actínias. O caranguejo é protegido por conchas de gastrópodes, nas quais ele colocava várias actínias, anemonas. As anemonas recebem restos de alimentos do paguro, servindo como camuflagem, dando a possibilidade do caranguejo de aumentar sua capacidade predadora. O comensalismo é o benefício que é apenas uma das espécies, mas sem prejuízo à outra. Por exemplo, os peixes e tubarões. Certos peixes se prendem a tubarões, aproveitando seu resto de alimentos. O antagonismo admite 3 possibilidades: a competição interespecífica, que ambas as espécies são prejudicadas, por exemplo, ocorre entre indivíduos de espécies diferentes e quase sempre se refere à disputa pelo alimento disponível, espaço, luz e etc. O predatismo, que é o predador que se beneficia e a presa que é caçada é morta, prejudica-se. Uma espécie usa a outra como fonte de alimento e há um tipo predominante de teia alimentar. Por exemplo, a coruja versus o rato, o leão versus a zebra. O parasitismo, que tem um benefício para o parasitar, prejuízo para o hospedeiro. Essa relação é duradoura. O endoparasita, que é quando o hospedeiro abriga o parasita em seu interior, por exemplo, o homem e os protozoários, o trypanosoma e o plasmodium, e etc. O homem versus os vermes, ascaris, taenia e etc. O exoparasita, que é um parasita que tem um parasitismo externo, onde o parasita mantém uma certa independência em relação ao hospedeiro. Por exemplo, insetos, hematófagos, pulgas, mosquitos e etc. Tem o primeiro nível produtor, que são seres fotossintetizantes, que tem e quimiossintetizante, que produzem a matéria orgânica para os demais organismos do ecossistema. Tem o segundo nível, que é o consumidor primário, que são os herbívoros. O terceiro nível, que é o consumidor secundário, que é o carnívoro. O quarto nível, que é o consumidor terciário carnívoro, que se alimenta de consumidor secundário. E a classe especial, que é o decompositor, principalmente micro-organismos, bactérias e fungos, que obtêm seus alimentos por meio da decomposição da matéria de plantas e de animais mortos, e todo consumidor se alimenta diretamente ou indiretamente do produtor. Bom, as cadeias e teias alimentares.
Podemos definir uma cadeia alimentar como sendo uma sequência linear de organismos em que cada um se alimenta de um antecessor. Dessa forma, é por meio dela que toda a matéria e energia do ecossistema passa pelos seres vivos. Na base da cadeia alimentar estão sendo os organismos austrótrofos, ou seja, aqueles que produzem seus próprios alimentos, como as plantas, as algas fotossintetizantes, que necessitam de energia solar, e também alguns organismos quimiosintetizantes, que necessitam da energia produzidas em reações químicas. Os compositores orgânicos do corpo de autrófos, chamados de produtores do ecossistema, servirão de alimento a todos os outros seres chamados heterótrofos. Os animais herbívoros alimentam-se diretamente dos vegetais e dessa forma são chamados de consumidores primários. Este, por sua vez, serve de alimentos aos carnívoros, que são os consumidores secundários. Esses carnívoros podem servir de alimentos a outros carnívoros, que são chamados de consumidores terciários, e assim por diante, formando uma cadeia alimentar. Cada uma dessas etapas da cadeia é chamada de um nível trófico, e dessa forma temos o nível trófico de produtores, nível trófico de uma chamada de nível trófico, e dessas formas temos um nível trófico dos produtores, dos consumidores primários, um nível trófico dos consumidores secundários, e assim sucessivamente, até chegar aos organismos decompositores, representados principalmente pelas bactérias e fungos. Esses organismos transformam a matéria orgânica morta em substâncias minerais. Como essas substâncias são utilizadas novamente pelos vegetais na fotossíntese, podemos verificar que os decompositores desempenham um papel importante no ecossistema, uma vez que promovem a reciclagem de uma matéria orgânica. As teias alimentares são formadas por um conjunto de cadeias interligadas, já que muitos animais têm alimentação variada, sendo chamados de ornívoros, enquanto outros servem de alimentos para mais de uma espécie. Nos ecossistemas aquáticos, o principal produtor é o fitoplâncton, algumas microscópicas autrotróficas que flutuam livremente na água. O fitoplâncton, por sua vez, serve de alimento aos zooplâncton, consumidores primários, representados por protozoários pequenos, invertebrados, e por mais larvas de animais menores. São heterótrofos e também flutuam nas águas. São como consumidores secundários, temos os pequenos peixes, que podem ser consumidos pelos consumidores terciários, e entre eles estão os golfinhos, os peixes maiores e até mesmo o próprio homem.